Estamos aqui para falar não de coronavírus, porque até estávamos conversando aqui antes nos bastidores, que isso aí já é um assunto assim que a gente vê em todas as televisões e a gente quer ser diferente. Hoje é terça-feira, dia de Contabilidade em Foco, dia de contabilidade na TV, a TV Sul Catarinense, ela hoje abre as portas para a contabilidade catarinense, essa que é a grande verdade. Nós falamos aqui 1 hora de contabilidade toda terça-feira e temos aqui recebido a visita assim, de vários profissionais da contabilidade, vários amigos que a gente tem no meio, nessa família da contabilidade, que é a nossa família também, que a gente se sente tão bem. Nós gostamos de contabilidade, gostamos de falar de contabilidade e temos recebido aqui, além dos nossos amigos, também várias lideranças e tal. E hoje nós estamos aqui com o Jonathan Fernandes, que é contador da Exato Contabilidade aqui de Araranguá, a quem a gente já cumprimenta e deixa aí a tela da TV Brasil, TV Sul Catarinense à disposição para a tua saudação inicial. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Aênio. Quero agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, cumprimentar todos os telespectadores e as pessoas que nos acompanham aí pela internet, nas redes sociais. Vamos falar de contabilidade, vamos falar dessa nova realidade, vamos falar um pouco das medidas que estão sendo tomadas aí para socorrer a economia e as empresas como um todo. Meus amigos, esse programa é um programa que nós fizemos aqui com todo amor e carinho, com toda dedicação, enfim, aquele negócio todo de toda terça-feira. Muito obrigado a você que nos assiste pela televisão, olha que legal, você ligar a sua televisão na TV Sul Catarinense e já imaginou, ligou lá, deixou assim, ó, você permitiu com que nós entrássemos aí na sua casa. De repente vocês que estão sentados aí, estão de quarentena, né? Lá tomando um cafezinho, lá assistindo a TV Sul Catarinense. Como é que o governo tem se comportado em relação às empresas e à economia, assim, no todo, assim, durante essa pandemia, vamos dizer assim? Então, o governo se viu pressionado. Eu acredito que entre as medidas protetivas à saúde e as medidas protetivas à economia, como o Laênio acabou de falar, nós entendemos bastante de economia, sobre saúde nem tanto, e o governo se viu pressionado entre a cruz e a espada, por que caminho eu tomo. O governo estadual, as autoridades mesmo federais, ficaram em dúvida. Eu dou prioridade à área da saúde e deixo as empresas de lado, ou eu dou um pouco mais de atenção para as empresas e deixo um pouco a saúde mais de lado? É claro que nós não estamos aqui para defender ou uma ideia ou outra, até porque não entendemos de tudo. Mas acredito que essa colocação, tanto do governador, quanto até do presidente da República, sobre trabalha ou não trabalha, fecha ou não fecha, abre ou não abre, funciona ou não funciona, se deu a isso. Porque estão em dúvida se priorizam a saúde da população, os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, ou se cuidam da economia, dos pequenos negócios, das pequenas empresas. E hoje, Laênio, eu digo que a nossa realidade é que nós estamos feito ratinho de laboratório, voltando aos pouquinhos, uma retomada gradual das atividades. O que se fala é que estamos sendo testados hoje para ver os resultados daqui a 14, 15 dias de como vai estar o controle de infecção. Tem aí aos olhos do governo, né, que estão somente sobre as empresas grandes. O governo se preocupa também com as micro, com as MEIs, enfim, com os pequenos empresários de uma forma geral, né? Para os MEIs e para os autônomos, assim, quais foram as medidas assim mais, vamos dizer assim, mais impactantes, assim, Jonathan? O governo federal publicou, já nos primeiros dias da pandemia, o ministro da Economia veio e anunciou esse auxílio emergencial, que tanto tem se falado, né? O telefone do contador não para de tocar, falando de auxílio emergencial dos R$600 do ministro Paulo Guedes, que foi destinado para pequenos empresários, microempreendedores individuais, autônomos. E esse foi, a princípio, essas 3 parcelas de R$600 foram talvez a principal medida voltada aos pequenos. Depois saíram as medidas provisórias, voltadas também para as pequenas empresas, a respeito de salários, de suspensões de contrato de trabalho, redução de carga horária, todas essas voltadas tanto para empresas grandes, quanto também para pequenas empresas que têm um faturamento menor. Acredito que o governo tem dado atenção
adaptando as realidades, tanto da empresa grande quanto da empresa pequena, e estabelecendo regras específicas, né, para a empresa grande, para a empresa pequena. Mas o governador também veio a público, largou alguma notícia a respeito de microcréditos para pequenos empreendedores, que está disponível aqui na região através do Credisol. Se você é pequeno empreendedor, se você tem um MEI, procure o Credisol da sua cidade, que você pode ter acesso a um microcrédito interessante para conseguir capital de giro nesse tempo. Então, acredito que os olhos estão tanto para empresas grandes quanto para empresas pequenas. É claro que cada um com a sua necessidade e cada um com as suas regras específicas, para não ser injusto com ninguém nesse momento. Muita burocracia para esses créditos, porque me parece que teve uma linha de crédito aí oferecida pelo Badesc, que é um banco aqui do estado de Santa Catarina, que parece que o governo ele subestimou assim a necessidade do empresário catarinense, né? Eles abriram uma linha de crédito ali com 50 milhões e de repente em pouco tempo já acabou, né, Jonathan? O que já não era tão fácil conseguir um crédito bancário, que já não era tão fácil conseguir um financiamento, seja qual for a sua destinação, seja para ampliação, capital de giro, aquisição de maquinário, sempre foi muito complicado. E nesse momento de pandemia em que o pânico, como colocou bem o apresentador, o pânico tomou conta dos pequenos, dos médios, dos grandes empresários, nesse momento então, quando se anunciou um crédito emergencial, todo mundo foi atrás, a maioria das empresas foram atrás já nos primeiros dias, e o valor realmente era baixo, muito baixo para o tamanho do nosso estado. Santa Catarina é um estado grande e Santa Catarina, sobretudo, é um estado empreendedor. Nós temos um grande número de empreendedores e de empresas no nosso estado. Nosso estado é gerador de empregos e o capital oferecido para crédito emergencial pelo governo do estado foi muito pequeno e se esgotou rápido. A informação que nós temos é que os empréstimos, os financiamentos solicitados a partir de semana passada, entram numa fila de espera para que aqueles que foram negados a semana passada por algum erro de documento, por insuficiência de garantia, aí esses que não conseguiram o crédito saem da fila e dão lugar a quem vem chegando posteriormente. Mas a burocracia está muito grande, está muito difícil acessar crédito, já não era fácil, e nesse momento, como o desespero tomou conta, então ficou mais complicado ainda. O nosso programa, pessoal, para quem está nos assistindo aí pela TV Sul Catarinense, tudo bem, né? As imagens da TV Sul Catarinense, muito obrigado pela sua audiência. Mas também tem muita gente que nos assiste pelo Facebook, né? O pessoal já se acostumou, terça-feira, assistir pelo Facebook, pega o link do nosso programa e nos assiste aí. Tá? Então, o pessoal de fora, Balneário Camboriú, Florianópolis, Rio do Sul, enfim, o Oeste Catarinense, muita gente lá nos assiste. Pessoal da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, da FECONTESC, um abraço ao presidente Teovino Schneider e todos os presidentes de Sindiconte do Estado de Santa Catarina. Agora parece que tivemos uma nova presidente lá do Sindiconte de Lages, né? Depois o meu amigo Júlio, que sempre assiste o nosso programa, vai me colocar aqui, tá? Mas você pode fazer os seus comentários ali no Facebook. Faz os seus comentários ali que depois a gente fica lendo ali, a gente manda abraço para todo mundo, tá? E aí a gente fica muito feliz assim, sabendo que os amigos estão assistindo o nosso programa, que estão acompanhando aqui, os nossos amigos, né, que nos visitam aqui toda terça-feira aqui no programa Contabilidade em Foco. A contabilidade, pessoal, ela há muito deixou de ser uma profissão assim de dentro de uma sala. Muitas pessoas viam o contador como assim, eu vou usar um termo muito forte aqui, obviamente que eu não penso assim. Estou dizendo que muitas pessoas viam o contador como um mal necessário ou como um mero preenchedor, tá, de guias, né? E a contabilidade há muito já não é mais assim, né? Eu trouxe aqui o Jonathan também, né? Porque ele é nosso amigo, ele é um estudioso da contabilidade e ele também é responsável assim por se reinventar na contabilidade, né? E o escritório dele presta, vocês têm ali, né, Jonathan, um canal no YouTube, né? Que tu
presta orientações assim, que é muito interessante. Então, isso eu chamo de nova contabilidade, uma nova maneira de nós estarmos juntos do empresário. Porque o contador hoje, ele não pode se limitar a ficar dentro de uma sala. Ele tem que sair da sala e ser uma peça importante lá na tomada de decisão. Como é que da tua forma de imaginar, qual o papel do profissional da contabilidade frente a tudo isso que está acontecendo, Jonathan? A contabilidade, que já era uma das áreas principais de todos os negócios, de todas as empresas, hoje ela vai protagonizar como parceira dos negócios frente a essa crise. O contador deixou de ser o guarda-livros, deixou de ser o profissional que tem uma multidão de cálculos na cabeça, o contador deixou de ser aquele que cuida somente do seu setor pessoal, do seu setor fiscal, enfim, daquilo que você já sabe que contabilidade faz, e o contador é, sobretudo, o seu parceiro de negócios. O contador figura nesses tempos como o principal responsável por ajudar o empresário a se reerguer, a retomar a organização das suas finanças, a retomar a organização da sua gestão financeira, do seu fluxo de caixa, a fazer o gerenciamento do seu capital intelectual, do seu capital pessoal, ou seja, das pessoas que vão ajudar o seu negócio a se reerguer. E é nesse momento que você, empresário que está nos assistindo, pode entender que tem que procurar o seu profissional da contabilidade. Muito nós damos ouvidos para várias pessoas que falam, nós damos ouvidos a alguns comentários que vimos na internet, damos ouvidos às vezes a alguns noticiários tendenciosos, e quando talvez a última pessoa que nós lembramos de conversar a respeito de negócios é o nosso profissional da contabilidade. Você que tem um profissional contábil, você que confia num profissional contábil, acredite, ele é capaz de te ajudar nos assuntos de gestão financeira, nos assuntos de fluxo de caixa, nos assuntos de gestão de pessoas, e ele tem, por qualidade da sua profissão, de saber de todas as novidades que podem ajudar você a se recuperar nesse momento. O que nós vamos conversar daqui a pouco, eu e o Laênio, é sobre isso. São novidades, são benefícios que podem atender a sua empresa, que podem atender o seu negócio nesse momento de crise. Acredite, não é hora de você fazer uma seleção de despesas que você tem que eliminar nesse momento e dizer, eu vou eliminar o contador porque ele é o mal necessário. E longe de nós estarmos falando aqui sobre esse assunto financeiro, eu quero falar do assunto parceria. Você precisa confiar no seu profissional contábil, seja ele o Laênio, seja ele eu, seja ele os nossos associados do Sindiconte ou o profissional contábil aí da sua cidade. Você precisa confiar nele para que ele é uma peça fundamental para o seu negócio se reerguer durante essa crise, para você colocar suas ideias no lugar, para você colocar os seus princípios no lugar, reaprender, reinventar algumas coisas, colocar alguns pilares novos no seu negócio, para que você saia dessa crise com uma empresa totalmente nova e com uma empresa totalmente revitalizada e pronta para trabalhar novamente com mais força e quem sabe mais forte. Tem uma frase que diz que durante uma crise, enquanto alguns choram, existem sempre outros vendendo lenço. Então, seu contador vai ajudar você a vender lenço, pode acreditar. E um profissional da contabilidade, meus amigos, ele é aquele que faz tudo isso aí, faz contabilidade também. Faz contabilidade também. Então, assim, é fundamental, nesses tempos de crise, assim, o profissional da contabilidade, tá? É ele que vai te dar um norte, senhor empresário. É ele que vai dizer assim, ó, segue por aqui, vai por ali, né? Eu tenho acompanhado, assim, muitos clientes, empresários, amigos, né? Que os empresários são nossos amigos, eles entram lá no escritório agora, nesse momento de crise, assim, com aquele ar assim, o que eu faço? Né? E a gente senta, conversa, não, calma, vamos lá, vamos tomar uma água, vamos sentar, enfim. Qual é o teu problema? Não, meu problema é que o problema de todo mundo, né? Parou, não tô recebendo mais nada, as contas estão chegando, o que eu faço? Né? E aí nós damos os direcionamentos, né? Se em último caso a necessidade for de repente fazer um empréstimo e ir para uma instituição financeira, que a gente não recomenda, tá? Porque não tem almoço grátis, tá, pessoal? Não tem almoço grátis. Esse negócio aí de ir numa instituição financeira, pegar dinheirinho, depois tem que pagar, tá? O governo prorrogou os impostos aí para pagamento até no final do ano, mas vai ter que pagar, tá? Então o senhor tem que saber disso aí, tá? Então, assim, ó, o contador, ele tem aquele negócio de conversar
e de repente entrar na realidade do cliente, ver na realidade o que ele está necessitando, e aí sim, juntamente com o cliente, obviamente que ele é uma ferramenta, quem decide, quem define é o administrador, é o cliente, né? Mas daí junto com o cliente, tomar a melhor decisão para que o seu negócio continue sendo um negócio viável, né? E, se Deus quiser, com muito sucesso. Meus amigos, este é o programa Contabilidade em Foco. Agora são 20 horas e 2 minutos, quase 3 ali no digital, né? E nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Sul Catarinense, como de hábito, toda terça-feira. Hoje nós estamos com o contador Jonathan Fernandes e tem um monte de mensagem aqui para o Jonathan aqui pela internet aqui, ó. E você pode também mandar uma mensagem aqui na internet, pelo nosso Facebook. Pessoal, manda mensagem aí, o Marcelo já mandou mensagem aqui lá do Sombrio, dizendo que está viciado no programa. Marcelo, manda um comentário aqui, porque a tua opinião é sempre muito importante aqui. Fala sobre a medida provisória 927, Marcelo. E eu quero ler depois aqui, quero dizer que foi tu que mandou aqui, que depois nós vamos falar da medida provisória 927, da 936, né? 936, que hoje está fazendo um grande sucesso aí, que fala sobre a redução do salário e a redução de jornada também, né? E nós vamos falar depois no segundo bloco agora, vamos dar um tempinho para tomar uma aguinha e uma mensagem dos nossos apoiadores comerciais. Um minuto que a gente volta. A MP 927 foi uma medida provisória que é assim, ó. O que acontece? Vou falar rapidamente aqui. A medida provisória, ela é criada, né, Fernando? Ô Jonathan. Ela é criada quando realmente acontece uma situação assim de crise ou uma situação emergencial. Porque normalmente se cria um projeto de lei, depois vira lei, aquele negócio todo passa pelo legislativo, né? Os deputados vão votar, vão mandar para o Senado, aquele negócio todo, mas aí acontece essas coisas que aconteceram, essa pandemia, esse negócio todo aí, né? Então, o presidente da República tem essa prerrogativa da criação de uma medida provisória e foi o que ele fez. Está muito na moda hoje, profissional da contabilidade, muita medida provisória lá. Medida provisória é direto, medida provisória é chegando a todo instante. Eu vejo medidas provisórias em todo canto, né? Medida provisória é chegando todos os dias, está chovendo notícia sobre esse assunto e a saída que os nossos governantes encontraram foi realmente fazer medidas provisórias para que elas entrassem em vigor rapidamente para dar uma solução rápida para as empresas. A medida provisória é provisória, ela entra em vigor no ato, né? É uma prerrogativa do presidente, só porque daí eles têm 60 dias, os deputados lá, para continuar, no caso, porque é uma questão democrática, né? Eles têm 60 dias para se manifestar, né? Então essa manifestação pode ser feita de 3 formas. Discordar da medida provisória, né? E aí cria-se um precedente jurídico terrível, né? Porque daí muitas empresas eles tomam atitudes levando-se em consideração a medida provisória estabelecida, mas aí se depois os deputados, os senadores, enfim, eles discordam de tudo aquilo ali que o presidente, daquelas medidas que o presidente tomou, aí se cria um precedente jurídico, uma coisa que daí o STF que tem que resolver. Ou ele pode aprovar de forma integral, ou também pode aprovar com modificações. Então, tudo isso aí é o que é uma medida provisória. Mas só para falar que foi criado, então, pelo governo federal, né, a medida provisória 927, que flexibilizou a relação de trabalho entre patrão e empregado, né? E essa medida provisória mudou bastante coisinha, assim, quer dizer, criou muitas coisas que antes estavam totalmente, assim, que eram totalmente desconhecidas e ilegais, né? Vamos dizer assim, levando em conta a legislação atuante, né? Então, ela criou, por exemplo, o teletrabalho, né, Jonathan? Regulamentou melhor o teletrabalho. Antes de nós entrarmos na legislação, Laínio, é interessante a gente colocar que todas as medidas provisórias, todas as regulamentações, os artigos que constam nas medidas provisórias, elas precisam de acordos individuais ou coletivos entre patrão e empregado. É o momento em que o patrão vai chamar o seu funcionário, vai dizer, vem cá meu filho, vamos fazer um acordo aqui, de acordo com essa medida provisória, para flexibilizar melhor as nossas relações de trabalho nesse momento de calamidade que estamos enfrentando.
Eu acredito, Laênio, que é um momento de nós fazermos um apelo tanto aos empresários quanto aos empregados desses empresários e entender que o emprego de todas as pessoas está em risco nesse instante e que entender que a flexibilização de algumas relações, a flexibilização de alguns valores, a flexibilização do seu horário de trabalho, da sua jornada, pode ser interessante para a manutenção do seu emprego e também da empresa que você trabalha. Então, quando o seu empregador lhe chamar para fazer um acordo parecido com o que nós vamos falar agora nas medidas provisórias, é interessante você avaliar se é interessante para você, porque pode ser bem legal e importante para a manutenção do seu emprego mais para frente, né, futuramente. E mudou bastante coisa aqui, né? Obviamente, né, que tem que haver essa concordância, né, entre o patrão e o empregado, né? A medida ela reconhece o estado de calamidade pública e apresenta alternativas, né, para que os empregadores mantenham os contratos de trabalho. Vocês notem que assim, a medida foi criada justamente para manter os postos de trabalho. E a gente pede encarecidamente aos empresários que, tentem ao máximo, assim, evitem ao máximo as demissões, né? Vamos tentar, assim, neste momento, reduzir jornada. Existe a possibilidade de reduzir jornada, né? Com a redução do salário, né? Porque daí, se ele reduz jornada, agora pode, né? Pode reduzir devido à calamidade. A 936, a medida provisória 936 possibilitou isso aí. Enfim, tem várias alternativas. Converse com o seu contador. Dá férias. Enfim, gente, vamos tentar ao máximo ficar com o nosso funcionário, nosso colaborador, né? Porque nós temos que permanecer juntos neste momento, que é um momento muito difícil. Eu não vou nem entrar no mérito da doença, do coronavírus, disso tudo aí que está acontecendo. O que a gente se preocupa, na realidade, é com a economia, né? E, de repente, um empregado ou um colaborador demitido é um problema a mais e está havendo muita demissão. Parece que o empresário está querendo tirar o problema da frente. Então, como o contador Jonathan falou, né, nós temos que, neste momento, pedir assim, para que empregado e empregador, né, patrão e funcionário, que eles estabeleçam um contato muito próximo neste momento. Porque somente com união, o empregado tem que vestir a camisa da empresa. E o empregador tem também que saber que por trás daquele empregado tem uma família, tem uma pessoa que necessita daquele trabalho ali. Ele não está ali só porque ele quer. Mas fundamentalmente ele tem que querer estar ali também, porque ele também, o empregado, ele tem que ser o diferencial neste momento, né? Então, neste momento, vamos assim nos aproximar, ter assim um sentido assim de cordialidade para evitar demissões, tá? Então, essa medida provisória possibilitou muitas coisas, né? E tem então o teletrabalho, tem as férias, tem a concessão de férias coletivas, tudo isso pode, né, o Jonathan? O que foi regulamentado foram alternativas de trabalho para as empresas seguirem trabalhando, para as empresas que forem possíveis o teletrabalho ou o home office, né, priorizarem o home office, fornecendo equipamentos para os funcionários trabalharem em casa, desempenharem as suas funções. No nosso caso de escritório, nós poderemos fornecer, por exemplo, mesas, computadores, equipamentos de informática. Cada empresa se adequa à sua realidade. E regulamentou isso. O teletrabalho já estava regulamentado por lei desde a reforma trabalhista lá em 2017. Mas agora foi colocado pela medida provisória a opção de migrar essa forma de trabalho. Funcionários que trabalhavam presencialmente podem ser remanejados imediatamente para o teletrabalho, para que eles se isolem e cumpram aí as medidas de quarentena que estão sendo recomendadas. Sobre as férias, nós tínhamos por lei o tempo de aviso de férias, né? Não pode sair dando férias, amanhã você está de férias. Tempo de aviso de férias, cumprindo o período ali de 30 dias para que o funcionário viesse a cumprir, então, o seu tempo de férias. A medida provisória 927 regulamentou aí o período de 48 horas para que se desse o aviso para o colaborador iniciar o seu tempo de férias e fez algo muito interessante, muito legal, que possibilitou o aviso eletrônico.
Você tem um funcionário lá, mas eu não posso sair de casa, não posso sair da empresa. Verdade, você liga para o seu contador e ele manda um aviso eletrônico, seja por e-mail, seja por WhatsApp, desde que nós tenhamos prova de que o colaborador recebeu esse aviso de férias, está tudo certo. Então possibilitou o aviso eletrônico das férias, o aviso em 48 horas, o que tornou e deu a possibilidade das empresas agirem rápido, postergou o pagamento do terço constitucional de férias, lá para pagamento junto com o 13º salário, lá no mês de dezembro. Então a empresa que estava com o caixa apertado consegue pagar os dias de férias do funcionário no 5º dia útil do mês seguinte, que era o dia que ele já ia pagar o salário do mês, e o terço de férias, o terço adicional de férias, consegue colocar lá para o final do ano para pagamento junto com o 13º. Essa foi a preocupação do governo federal em fazer essa medida provisória, de dar mais flexibilização nas relações entre patrão e empregado, ajudar a conceder férias para aqueles funcionários que já iam fundamentalmente ficar em casa mesmo, ou seja porque a empresa estava fechada, ou seja porque a empresa estava impedida de trabalhar, ou seja porque tinha que funcionar lá com a capacidade reduzida. Algumas indústrias poderiam e ainda são obrigadas a trabalharem com 50% da sua capacidade. Então, pode dar férias para os demais 50% e aproveitar desses recursos que a lei está dando para empresas de todos os portes. Essa medida provisória não regulamenta para empresa pequena, para empresa grande não. Se você tem um funcionário, você já pode aproveitar dos direitos que essa medida provisória estabeleceu. E tem vários itens aqui que foram criados pela essa medida provisória 927, mas nós tínhamos uma coisa histórica, assim, não se permitia redução de salário e de jornada. Isso é uma coisa que não se mexia. A CLT era muito clara em relação a isso. Aí veio a medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril de 2020, que possibilitou, né, que agora você pode reduzir a sua jornada, né, com a consequente redução também do salário. Então, quer dizer, se o teu funcionário agora, ele não precisa trabalhar o dia todo, por exemplo. Tá? Você pode reduzir em 25%, em 50%, em até 70% do horário dele, com redução do salário. E aí, essa diferença aí, ele vai receber lá no Ministério do Trabalho, como no seguro-desemprego. Aí apareceu o nosso ministro querido Lewandowski lá, do Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço para ele, eu sei que ele assiste sempre o nosso programa, ministro Lewandowski, tá? Se aposenta, ministro, por favor. Mas, enfim, o ministro Lewandowski apareceu e botou areia no nosso chope, né? Para falar assim o português lá. Aí o ministro pegou e disse assim, não, isso aí tem que haver a homologação do sindicato, né? E aí criou-se, assim, realmente um problema jurídico, assim, porque os sindicatos perderam força, as empresas não se tinha mais empregados sindicalizados, quase não se tinha, né? Muito poucos, né? Porque não era mais obrigatório a filiação sindical dos funcionários das empresas. E aí o que se criou foi um problema com o sindicato. Aí o próprio ministro depois, ele deu uma liminar em cima da liminar, dizendo que não necessitaria ter a homologação do sindicato, mas só o comunicado para o sindicato. Enfim, tudo isso aí é meio confuso. Procure o seu contador que ele vai explicar certinho, senhor empresário. E todo contador sabe do que eu estou falando, porque isso aí bombou aí para nós nos últimos dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que existe sim essa possibilidade de redução de jornada e redução também do salário do funcionário. Me parece ser uma alternativa assim, bastante viável e a salvação da lavoura para muitas empresas, né, Jonathan? A salvação para muitas empresas e, sobretudo, a salvação para muitos empregos, né? Essa MP 936, que saiu dia 1º de abril, até saiu a piada famigerada, mas será que é verdade mesmo? Saiu uma MP com todos esses benefícios que nunca antes foram anunciados dia 1º de abril. Quando sai essa MP, nós abrimos a possibilidade da manutenção de alguns empregos sem mexer tanto no bolso do trabalhador, sem mexer na mesa do trabalhador, já que esse é o discurso de muitos parlamentares que criticam a medida provisória sancionada pelo presidente. Por quê? Quando o funcionário tem a sua jornada de trabalho reduzida,
fica a cargo do governo federal, do Ministério do Trabalho, complementar o valor do seu salário conforme a tabela do seguro-desemprego. Se você teve a sua jornada de trabalho reduzida em 50%, a empresa vai manter o pagamento desses 50% que você está trabalhando e a outra metade ela vai ser paga conforme a tabela do seguro-desemprego pelo governo federal. Abriu-se essa possibilidade, redução entre 25%, 50% ou 70% da sua jornada de trabalho, feita por acordo individual. Quando a legislação fala em acordo individual, é entre você e o seu funcionário, entre você e o seu empregador, para funcionários que recebam até R$ 3.135, que dá o valor, salvo engano, de 3 salários mínimos. Então, quem recebe até 3 salários mínimos pode negociar diretamente patrão e empregado, que eu acredito que a ideia do governo federal era direcionar essa MP justamente para essa classe de trabalhadores. Há também, Laênio, que nós podemos citar a possibilidade da suspensão total do contrato de trabalho durante 60 dias. E essa suspensão total do contrato de trabalho durante 60 dias... Foi o que a Van fez, né? Foi o que a Van fez para muita gente. Isso possibilita que o funcionário que teve o seu contrato por 60 dias suspenso, ele receba então o valor integral do seguro-desemprego que ele teria direito dentro desses 60 dias e vai ficar em casa, seja em quarentena, seja fazendo uma outra atividade para complementar a sua renda, que talvez precise complementar a renda mesmo, mas abre essa possibilidade do empregado ir para sua casa, cumprir ou uma jornada parcial ou suspender o seu contrato totalmente, que ele vai estar aí garantido por lei. Um ponto interessante, o empregado que for beneficiado pela medida provisória 936, ele consegue, de novo, uma estabilidade de emprego do mesmo tamanho da sua suspensão de trabalho ou redução de carga horária. Se você teve a redução de carga horária por 60 dias, você ganha de novo a estabilidade de emprego por mais 60 dias pós o tempo de calamidade. Se você teve o seu contrato suspenso por 30 dias, 45, seja o que for, você ganha de novo essa quantidade pós o fim da calamidade de estabilidade de emprego. Um artigo interessante da medida provisória que faz com que você repense sobre a estabilidade de emprego que você vai ter ao aceitar uma proposta dessa vinda do seu empregador. É bom, interessante. Tem várias alternativas, né? Então, assim, ó, senhor empresário, tenta. Eu sei que é difícil, é complicado, a gente tem que se reinventar, tem que ir atrás de recursos, às vezes numa instituição financeira que não é muito comum aqui dos empresários da nossa região, todo mundo gosta de repente, estar ali trabalhando com o seu dinheirinho e de repente ficar preso no banco, não é uma coisa muito saudável até para a empresa, mas eu, como contador, eu peço assim, nesse momento assim, vamos dar apertar um pouquinho mais, vamos segurar um pouquinho mais, demitir em último caso. Às vezes a gente sabe que é necessário, não tem como, né? E ao empregado, aquele colaborador, aquele funcionário, assim, é o momento de vestir a camisa da empresa. Chegar, não, eu vou trabalhar para a minha empresa, eu vou pensar na empresa propriamente dita, tá? Vamos passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim, de uma situação bem complicada, mas se Deus quiser, e com aquele engajamento de todos, a gente vai sair vencedor dessa luta, enfim, desse momento terrível assim para a nossa economia, que é muito pior do que qualquer pandemia aí, tá? Eu quero mandar assim um abraço para todo mundo que está no Facebook aqui. Não sei se o Fernando vai conseguir colocar o Facebook no ar ali, mas de antemão eu já quero falar aqui, ó, com os meus amigos que estão aqui, a nossa presidente do CRC, Rúbia Albers Magalhães, né? Boa noite, meu amigo, boa noite, Rúbia. Já falamos sobre a nossa presidente aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Parabéns, né, Rúbia, pelo excelente trabalho que você está fazendo à frente do Conselho Regional de Contabilidade, tá? Muito elogiado por todos. O Marcelo Camilo Gomes, que é o nosso contador lá do Sombrio, tá mandando um abraço aqui para o Jonathan. E para nós também, diz que está ficando viciado no programa, grande Marcelo. A Cláudia Fernandes, olha, Cláudia Fernandes, conhece? Cláudia Fernandes. Eita, orgulho da minha vida e da minha empresa por ter o melhor contador. Cláudia Fernandes, que é? Minha prima e minha cliente. É isso aí.
O Christian Genuíno, muito bom o programa, valeu Christian, grande abraço. Aí a nossa presidente, ó, a Rúbia, colocou aqui, ó, é um profissional incrível, ele sempre se atualiza, o contador, né, ela está falando, reaprende, se reinventa, supera e orienta o seu cliente. Ele é o profissional que cuida da saúde financeira das empresas e de seus clientes, a nossa presidente do CRC, a Rúbia Albers Magalhães, falando aqui sobre o contador propriamente dito. O Marcelo Sema, aliás, o Marcelo Camilo Gomes, lá de Sombrio, contador Marcelo, falando que a medida provisória 927 é importante, mas a 936 agora é a mais fundamental, dando um gás para o fluxo de caixa das empresas. É isso aí mesmo, Marcelo, tá? E a Rúbia aqui falando que também está com saudade da gente, nós também estamos com saudade da Rúbia, que ela é uma simpatia em pessoa. O Paulo César Soares, boa noite, Laene e Jonathan, aqui é o Paulinho, cliente do Jonathan, clientela está toda assistindo, né? Muito bom, estou aprendendo muito aqui assistindo vocês, meus parabéns, tá? Obrigado. O Valdemar Augusto, boa noite, sou de Capivari, porque na parabólica não... Tá vendo? Por que na parabólica não pega a TV Sul? Né? Falou aqui em Unisul, não, é TV Sul Catarinense. Olha, meu amigo Valdemar, infelizmente não sei. Nós temos nossas imagens aqui para o sul do estado, extremo sul, né? E ali em Braço do Norte também. Em Braço do Norte nós tínhamos uma repetidora, uma antena lá. Não sei como é que está lá a situação. Depois tem que ver com o pessoal aqui nos próximos. Oi? Canal 12 em Braço do Norte, né? Em Braço do Norte, o pessoal consegue nos captar lá pelo canal 12 lá de Braço do Norte. O Vanuir, meu irmão querido, boa noite. Quando vai ser a live da nossa banda, né? Aqui já, o Vanuir já mistura as coisas, né? Só porque canta um pouquinho, né? Mas grande Vanuir aqui, ó. Mas como cantor de banda, ele é um ótimo contador. O meu amigo Fábio Estevão Machado, mestre Fábio, está assistindo o nosso programa, dando boa noite para nós aqui. É uma grande satisfação ter uma audiência tão qualificada. A Karen Suyan, nossa querida Karen Suyan, grande apresentadora aqui da nossa cidade, da Rádio Araranguá, né, Karen? Boa noite. Não seria hora de mudar a base de ganhos tributáveis e cobrar de quem tem mais e tentar dar sobrevida aos pequenos? O governo federal não deveria já estar pondo em discussão uma real reforma tributária, pelo menos mais justa? Matou a pau, Karen. É isso aí mesmo. A gente defende isso aí sempre. Só que a teoria e a prática não é assim de uma hora para outra, né? A gente sabe, de fonte segura, que já tem estudos lá na equipe econômica de uma reforma tributária. Mas antes da reforma tributária teve que vir a reforma previdenciária e, enfim, tem uma reforma administrativa também que parece que está antes também e depois vai haver essa tributária. Não sei quando, talvez no ano que vem, tá? Mas excelente, a gente já falou disso aqui, Karen, em algumas vezes aqui sobre a reforma tributária, que é extremamente necessária e ela é vital, principalmente para os pequenos empresários. Meus parabéns pelo teu comentário. E o Everaldo aqui assistindo também, a Eliette, um abraço a todo mundo, a Zuleide querida, o Diego, lá da Caline, grande Diego, o Dal, grande abraço aqui ao Dal, boa noite Laene e o Jonathan, um grande abraço. O Juliano, abusado, não quis vir hoje aqui, né? Juliano, tá se achando já. Parabéns, tá? Juliano aqui, ó. Parabéns ao Laene, ao Jonathan, um baita programa. A Maria, parabéns, muito bom o programa. E a Elizabeth Pedroso, minha querida prima aqui, Elizabeth Pedroso, que está assistindo o nosso programa também. Grande abraço ao vereador Neno Fontoura, que também está assistindo o programa aqui, Neno Fontoura, que é lá do Rio dos Anjos, que o Rio dos Anjos é aquele lugar, Jonathan, que revelou grandes talentos, entendeu? Inclusive eu nasci lá no Rio dos Anjos. Muitos talentos, olha só, no Rio dos Anjos tem o Neno Fontoura, tem o Jacinto da Soler, tem eu, né? E só nós três. Não, tem mais gente. Então, um grande abraço ao Neno e a todo mundo lá do Rio dos Anjos que está assistindo o nosso programa lá, tá? E a audiência lá é muito grande. Ao Elielso, que não é do Rio dos Anjos, mas é do Barro Vermelho, ali pertinho, né? Que é meu irmão, que está assistindo o programa também aqui, sempre assiste. E a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, quem mandou comentário ali pela internet, pelo Facebook, enfim, gente, esse foi o programa Contabilidade em Foco. Hoje eu recebi aqui o Jonathan Fernandes, da Exato Contabilidade, aqui de Araranguá,
e falamos sobre as medidas provisórias 927, 936, sobre as mudanças aí que os governos aí estão tomando, o decreto do comandante Moisés, né, que não gosta muito de nós, mas nós, não é que a gente seja crítico ao nosso governador, mas é que nós aqui defendemos a economia, sempre vamos defender, e vamos defender também a saúde financeira dos nossos empresários. Jonathan, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigado. Te deixo as câmeras da TV Sul Catarinense à tua disposição para as tuas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao convite do Sindiconte, da diretoria, do Laênio, pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco da nossa profissão, falar a você, empresário, sobre as novidades que nós estamos tendo. É importante salientar que nós estamos passando por períodos difíceis, de dificuldades, mas que podem também ser períodos de oportunidades. Quando nós falamos em medidas provisórias que buscam suprimir cargas horárias, suprimir salários, talvez o tema pode ser um pouco polêmico, mas o tema pode ser muito oportunista, de aproveitar oportunidades mesmo. A sua empresa está retomando talvez as atividades, está retomando numa velocidade que não é a sua velocidade, digamos, de cruzeiro, a sua velocidade que você estava acostumado a trabalhar antes dessa crise. Você tem que voltar a trabalhar num ritmo talvez mais lento, e essas são as oportunidades que o governo oferece para você hoje, que o seu contador está por dentro, que o seu contador está bem informado. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa: aproveite o seu profissional da contabilidade, confie nele, procure ele para que você despeje nele as suas dores de cabeça nesse momento, que eu tenho certeza que você vai ouvir bons conselhos. Eu quero mandar, então, mandar o meu abraço a todo mundo que está assistindo, a todos os clientes que mandaram aí um cumprimento, aos colaboradores lá do Exato Contabilidade, o meu sócio Juliano, ao Christian, Maurício, aos meus familiares que estão vendo. Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo, para minha esposa que está aqui, com a minha filha que está aqui também. Eu amo vocês duas. Obrigado, Leiner. Ok, meus amigos, então, em nome de Safe Web, você seguro na rede, né, e tranquilo na rede também, né? Estamos fechando aqui 1 hora de programa Contabilidade em Foco. Falamos de contabilidade terça-feira, 19h30, gente. Não tem para ninguém. É contabilidade aqui na TV Sul Catarinense. Então, acostume-se. Faça como o Marcelo lá do Sombrio. Tá viciado no nosso programa. Toda terça-feira, né? Nos próximos programas nós vamos falar sobre imposto de renda pessoa física. Você achou que nós tínhamos esquecido? Não, não esquecemos não. O imposto de renda pessoa física desse ano ele foi prorrogado para 30 de junho sua entrega, tá? Não é mais 30 de 4, 30 de junho. Mas tem que entregar. E tem muita gente que já está fazendo, está entregando antes. E detalhe, aquele pessoal que tem restituição, o prazo para restituição começa agora dia 29 de maio, tá? Então você pode fazer agora o seu imposto de renda, de repente tem um valorzinho a receber aí, isso aí já pode vir antes também, hein? Um dinheirinho sempre é bom, sempre ajuda. Meus amigos, muito obrigado pela audiência do nosso programa Contabilidade em Foco de hoje. Esse foi o nosso programa de hoje. Tivemos aqui com o nosso amigo contador Jonathan Fernandes, da Exato Contabilidade. Falamos sobre vários assuntos, entre eles também sobre o futuro da nossa profissão. Me parece que o momento é momento de aproveitar também as oportunidades e de não desanimar. Não desanimar porque o amanhã, de repente, isso tudo vai passar e aí a gente vai olhar para trás e até vai rir desse momento que a gente está atravessando agora, tá? Mas firme e forte, senhor empresário, senhor contador, vamos se segurar aí que daqui a pouco a coisa com certeza vai voltar aos eixos e a gente vai ficar com a nossa economia zerando de novo. Grande abraço a todos e até a próxima terça-feira com mais um programa Contabilidade em Foco. Até lá, pessoal.